Camilo Torres Restrepo, um nome que ainda ressoa na história da Colômbia. Padre, sociólogo e revolucionário, um homem que deixou a batina para pegar em armas e lutar por justiça social. Mas quem foi o Camilo Torres? E como que ele se conectou a um dos conflitos mais longos da América Latina? Hoje a gente vai mergulhar na vida desse personagem fascinante e no contexto também das guerrilhas colombianas. Je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays. Alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Que bom, meu povo! Como é que vocês estão? Eu aqui mais uma vez para contar uma história bem interessante para vocês. E eu queria já deixar aqui que quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal, dar um like aí no vídeo e compartilhar com seus amigos também que gostam bastante de história e tudo isso. E vamos lá para mais uma história muito interessante. Então, para entender o Camilo Torres, a gente precisa voltar um pouco no tempo e compreender a história das guerrilhas na Colômbia. No século XX, o país ele vivia uma intensa instabilidade política. O Partido Liberal e o Partido Conservador, eles dominavam a política e essa rivalidade levava a uns confrontos um pouco mais violentos. Um pouco não, muito mais violentos. Entre aí os anos 48 e 58, ocorreu um período que foi chamado La Violência. Foi uma guerra civil entre os liberais e os conservadores que deixou cerca de 200.000 eliminados. E a violência nesse período ela foi desencadeada pela eliminação do líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, em 9 de abril de 48. Um evento que gerou aí uma coisa chamada Bogotaço. Foi uma revolta popular que mergulhou o país num verdadeiro caos. Durante a violência, os grupos armados eles se organizavam aí em áreas rurais e urbanas também, muitos deles formados por camponeses que se sentiam aí abandonados pelo governo e perseguidos pelas forças do Estado. Dessa crise, então, foi que emergiram grupos armados que mais tarde dariam origem às guerrilhas. Nos anos 60, o contexto internacional também influenciou no surgimento dessas organizações, e a Revolução Cubana, em 59, provou que uma revolta popular poderia derrubar um regime, inspirando aí movimentos por toda a América Latina. Nos Estados Unidos, a política da doutrina de segurança nacional incentivava aí os governos latino-americanos a combater qualquer ameaça, aprofundando assim a repressão estatal. Foi nesse cenário, então, que surgiram as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, o Exército de Libertação Nacional. Esse último ele foi fundado em 64 por intelectuais, estudantes e padres também, inspirados na teologia da libertação. O Camilo Torres ia se tornar parte dessa história quando ele adotou uma visão cristã alinhada à Revolução Social. Agora, falando de fato sobre o Camilo, ele nasceu em Bogotá no dia 3 de fevereiro de 1929, filho de uma família aí de classe média alta. O seu pai era médico e a mãe dele era professora, proporcionando aí uma educação bem mais privilegiada que a maioria. Desde jovem, ele mostrou ali um interesse por questões sociais e políticas, e aí ele ingressou na Universidade Nacional da Colômbia para estudar direito. Só que ele rapidinho abandonou o curso para seguir a vocação religiosa. Em 54, ele foi ordenado padre. Com uma bolsa aí de estudos, ele viajou para a Bélgica, onde ele estudou sociologia na Universidade de Louvaina. Eu espero que se pronuncie assim. Durante esse período, então, ele aprofundou os conhecimentos sobre desigualdade social e ele se tornou, assim, um defensor ferrenho das classes populares. Quando ele retornou para a Colômbia em 59, ele assumiu um cargo como capelão da Universidade Nacional e começou aí a implementar as ideias sociais dele, organizando movimentos estudantis e também trabalhadores. Foi então que nos anos 60 ele percebeu que somente a religião não seria suficiente para mudar a realidade dos mais pobres. Ele se tornou, então, um dos principais defensores da teologia da libertação, um movimento aí que unia fé e luta social.
As pregações dele, então, cada vez mais tinham um cunho político, né? Elas entravam aí em conflito com a hierarquia da igreja e o governo colombiano. Assim, ele foi pressionado a se afastar das atividades políticas, só que ele se recusou totalmente a abandonar o compromisso dele com os pobres. Além do ativismo religioso e acadêmico, o Camilo Torres ajudou a fundar a Frente Unida do Povo, que era uma organização que buscava aí unir diferentes setores sociais na luta contra a desigualdade e a opressão política. Ele via nessa frente um instrumento pacífico de transformação, só que também muito rápido ele percebeu que o governo não permitiria mudanças estruturais sem repressão. Foi aí que o Camilo Torres tomou uma decisão radical. Ele deixou a batina e se juntou ao ELN, que eu já citei, o Exército de Libertação Nacional. Era um grupo guerrilheiro e, para ele, a luta armada era a única saída para as pessoas pobres. Ele acreditava aí que o cristianismo e o socialismo eles podiam coexistir e também defendia a participação ativa da população na luta contra as elites. A entrada do Camilo no ELN foi um marco, mas também foi um desafio. Ele não tinha treinamento armado, treinamento militar, e aí ele precisou se adaptar muito rápido às condições mais complicadas ali da selva e do combate. Além de servir como um símbolo também para recrutar novos combatentes, o Camilo buscava estratégias para aproximar os setores da sociedade à causa revolucionária, promovendo aí alianças políticas. Durante os meses que ele ficou na guerrilha, o Camilo atuou como ideólogo e também como diplomata dentro do grupo, tentando conciliar as diferentes facções do ELN e estabelecer também uma frente unificada. Ele defendia que o movimento deveria buscar apoio das massas, indo além aí da luta armada e se inserindo em comunidades camponesas e operárias. E ao mesmo tempo ele enfrentava resistência dentro do próprio ELN, porque muitos aí dos combatentes, eles olhavam para o Camilo com mais desconfiança, né? Assim, uma pessoa intelectual e sem experiência militar, o que é que estava fazendo ali? Ele passou então por treinamentos táticos. Ele também participou de emboscadas e de ações estratégicas. Só que a falta de habilidades militares dele fez com que ele fosse designado principalmente para missões de articulação e mobilização política. Porém, em 15 de fevereiro de 66, durante uma emboscada contra o exército colombiano em Santander, o Camilo Torres ele foi eliminado em combate. Alguns relatos aí afirmam que ele foi atingido enquanto ele protegia os companheiros dele. Um ato que também consolidou a sua imagem como um mártir dessa revolução. Seu corpo então foi capturado pelo exército e permaneceu desaparecido por décadas, aumentando aí o mistério em torno da sua eliminação. Mesmo sendo eliminado, o Camilo Torres ele se tornou um símbolo. A frase dele, "Se morro pela revolução, ressuscitarei no povo", ecoa até hoje entre os movimentos sociais e militantes. O pensamento dele influenciou gerações e a história do Camilo se confunde com a luta do ELN também, que continuou por várias décadas. Além da guerrilha, o legado do Camilo ele transcende o contexto da luta armada. As ideias dele sobre justiça social, igualdade e a necessidade de transformação estrutural ainda são debatidas nos círculos acadêmicos e nos movimentos progressistas. A sua figura se tornou então um ícone, não só para os revolucionários, mas também para as pessoas que lutam por mudanças pacíficas e estruturais na América Latina. Inclusive, diversas universidades, movimentos sociais e até setores religiosos mantêm bem viva a sua memória, reinterpretando aí as ideias que ele tinha à luz dos desafios atuais. O nome do Camilo, ele aparece em debates sobre políticas públicas, também direitos humanos e o papel da igreja na transformação social, provando que a sua influência não se restringiu só ao seu tempo. Então, Camilo Torres foi um homem dividido entre a fé e a revolução, entre a igreja e a luta armada. Seu nome ainda é lembrado como um dos mais emblemáticos da história colombiana. E você, o que você achou da história e aí da trajetória do Camilo Torres? O que você acha? Ele foi herói? Foi Marte? Deixe aí sua opinião nos comentários. Não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar também o vídeo. E até a próxima história. Tamo junto. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon.
Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente.